Bom dia! Sejam bem-vindos ao Corpo Humano S.A., uma das empresas mais complexas e incríveis do mundo. Nosso objetivo é manter todas as funções vitais em perfeito funcionamento. E para isso, estamos em busca de novos colaboradores, vitaminas e minerais que façam a diferença no dia a dia das nossas células. Hoje vamos conhecer alguns candidatos que desejam integrar a nossa equipe. Vamos avaliar o currículo, o desempenho e, claro, a biodisponibilidade de cada um. Afinal, não adianta ser bom no papel se o corpo não absorver bem, né? Vamos à primeira entrevista. Bem-vinda, tia Mina. Vamos começar com a clássica. Por que o corpo humano deveria te contratar? Primeiramente, obrigada pela oportunidade. Então, eu sou essencial para a produção de energia, tá? Sem mim, o corpo simplesmente não tem combustível para funcionar direito. Energia é fundamental por aqui. Dê uma olhada no seu currículo e vê que você possui uma vasta experiência. Gostaria de saber mais sobre como você atua na sua trajetória profissional. Então, modéstia à parte, tá? Mas assim, eu tenho muita experiência, principalmente na conversão de piruvato em acetil-CoA. Basicamente, então, eu ajudo a remover um carbono do piruvato, né? Que tem 3 carbonos, para formar o acetil-CoA, com 2 carbonos, e liberar dióxido de carbono. Eu também atuo como coenzima para complexos enzimáticos como a alfa-cetoglutarato, desidrogenase, e a piruvato desidrogenase, né? Que são enzimas críticas aí nos ciclos de Krebs e do ácido tricarboxílico. Muito bem. E sobre o seu metabolismo? Conte mais sobre ele. Então, eu sou metabolizada por fosforilação, né? Então, no corpo humano, eu existo principalmente como pirofosfato de tiamina, também conhecido como TPP. Então, é nesse formato que eu atuo como cofator enzimático, tá? Durante o metabolismo da glicose, aminoácidos e ácidos graxos. Então, eu costumo também trabalhar em vários órgãos, como no fígado, coração, rins e cérebro. Parece mesmo que você é essencial. E o que acontece se você não for contratada? Aí complica, né? Porque, assim, eu sou muito importante. Modéstia à parte. Mas, assim, a minha ausência, ela pode causar fadiga, irritabilidade, perda de apetite, coração dilatado, comprometimento da memória e, em casos mais sérios, até mesmo beribério. Não sou bagunça não, tá? Em pessoas com consumo excessivo de álcool e desnutrição, pode levar a síndrome de Wernicke-Korsakoff, que afeta o sistema nervoso. E se o corpo resolver te contratar em excesso, tem algum risco? Não, porque eu não costumo ser armazenado, tá? O corpo elimina o que não usa pela urina. Certo. E quanto à sua biodisponibilidade? Destaque os seus pontos fortes e fracos, por favor. Então, eu tenho as minhas exigências, porque assim, eu tenho muita experiência, tá? Sou pegada em várias coisas aí. Então, assim, eu gosto de exigir algumas coisas, tá? Eu não aceito menos que eu mereço, tá? O que eu mereço. Então, assim, eu perco espaço quando os alimentos eles são refinados, por exemplo. Por isso, eu prefiro quando me buscam em cereais integrais. Além disso, o álcool, ele diminui a minha absorção e aumenta a minha excreção na urina, tá? E assim, alguns alimentos, como peixes crus e mariscos, eles possuem tiaminases, que são enzimas capazes de diminuir a minha biodisponibilidade, tá? Então, assim, quanto a espaços, né, ambientes, eu também tenho as minhas exigências, tá? E eu espero que você aceite, porque assim, se vocês não me aceitarem, vocês vão estar perdendo uma grande oportunidade. Mas enfim, modéstia à parte, de novo, né? Eu não suporto calor. Nossa, de jeito nenhum. Não gosto de calor. E eu também não gosto de lugares muito úmidos, tá? Lugares molhados, não. Então, assim, eu quero uma sala com ar-condicionado, muito bem ventilada, e que não tenha esses contatos, assim, radiação, essas coisas. Eu quero um lugar fechado só pra mim, tá? Entendi, você é um pouco exigente, mas parece muito importante pra nossa equipe. Fico feliz com a entrevista, muito obrigada. Beijo. Olá, pessoal. Eu sou a nutricionista e vou dar mais algumas informações para vocês. Quando a gente fala de vitamina B1 ou tiamina, é importante a gente olhar para o prato e priorizarmos os alimentos em seu estado natural. As estrelas aqui são carne de porco, aves, ovos, peixes, como truta, leguminosas como macadâmia, feijão e lentilha, e cereais integrais e sementes. Por outro lado, existem grupos alimentares comuns que contêm também, mais em quantidades menores, a tiamina, como arroz colhido, farinha de trigo, moída, leite, vegetais e frutas. Temos que ter atenção, porque o processo de polimento de grãos, que dá aquele aspecto branquinho ao arroz, à farinha, infelizmente removem partes significativas desse nutriente nos alimentos. Por isso, a regra de ouro é: quanto menos industrializado, maior o aproveitamento da tiamina pelo nosso organismo. Riboflavina, prazer em tê-la aqui. Vi no seu currículo que você tem experiência com energia. Fale um pouco sobre o seu trabalho. Oi, tudo bem? Sim, eu participo do metabolismo energético, mas o meu forte mesmo é atuar como cofator em algumas reações de oxidação. Eu faço parte das coenzimas FAD e FME, essenciais para o transporte de elétrons nas células. Impressionante. E como seria a sua rotina ideal dentro da empresa? Então, eu sou absorvida no intestino, né, e distribuída pelos tecidos. Mas eu tenho uma limitação, eu sou um pouco sensível à luz, e se me deixarem em lugares com muita exposição, eu perco a minha função rapidinho. Entendi. E quando você falta, o que acontece? Então, o corpo ele dá sinais, como rachaduras nos cantos da boca, inflamações na língua, lesões na pele e até sensibilidade à luz. É o que chamam de riboflavinose. E o seu excesso, ele traz problemas? Não, como eu sou hidrossolúvel, o corpo elimina o que não precisa. Só deixa a urina com um tom um pouco amarelado, um pouco mais forte. Certo. E agora me diga um pouco sobre sua biodisponibilidade. O corpo te aproveitaria direitinho? Então, vai depender da fonte. Meu eu presente em alimentos de origem animal é mais biodisponível que o meu eu dos vegetais. Além disso, o cozimento prolongado e a luz podem reduzir a minha disponibilidade. Riboflavina, eu adorei te conhecer. Tenho certeza que o Corpo Humano S.A. vai ganhar muito com a sua presença. Obrigada pela entrevista. Obrigada. Tchau.
Tchau. As principais fontes de B2 incluem leite e laticínios, ovos, fígado, carnes em geral, especialmente as vísceras, peixes gordurosos, e não podemos esquecer os vegetais verdes escuros, como espinafre, couve e brócolis. Mas temos que ter um cuidado importante. A riboflavina é sensível à luz, por isso, ao armazenar o leite, por exemplo, prefira mantê-lo em embalagens opacas e longe da claridade direta, para preservar o máximo de seu valor nutricional. A boa notícia é que uma alimentação variada e equilibrada é perfeitamente possível de atender às necessidades diárias de vitamina B2, sem mais complicações. Magnésio, seja bem-vindo. O seu currículo é bem extenso. Nos conte um pouco sobre suas principais funções e experiências. Olá, boa tarde. Então, eu sou o tipo de funcionário versátil. Sempre atuo como cofator de diversas reações enzimáticas. Catalisar é uma das minhas funções assim, mais importantes, inclusive. Principalmente na etapa que adiciona o último fosfato ao ATP. Além disso, eu participo do uso da glicose como fonte energética e ajudo na síntese de proteínas e ácidos nucleicos. Eu também atuo... 3 horas depois. Então, como você pode ver, eu tenho uma vasta experiência com mineralização óssea, produção de proteínas, ações das enzimas, contrações musculares normais, transmissão de impulsos nervosos, manutenção dos dentes e funcionamento do sistema imunológico. Veja só quantas coisas. Já ouvi falar que você participa de mais de 300 reações no corpo, né? E como funciona esse seu metabolismo dentro do corpo humano? Então, eu sou absorvido ao longo de todo o intestino, tá? Então, quando a ingestão é alta, predomina o transporte passivo paracelular, onde eu passo entre as células intestinais, seguindo o meu gradiente eletroquímico, especialmente no ilho e no jejum distal. Já quando a ingestão é baixa ou adequada, entra em ação o transporte ativo transcelular, que ocorre principalmente no colo, tá? Então, nessa via, eu atravesso as células intestinais, né, com a ajuda de canais específicos, como que se chamam TRPM6, que controlam a minha absorção. Depois de absorvido, a minha homeostase é regulada pelos rins, especialmente nos néfrons contorcidos distais, que também possuem os canais TRPM6. Obrigada pelo esclarecimento. E o que acontece se o corpo humano não te contratar? Então, a minha ausência, ela pode causar fraqueza, confusão, convulsões, né, em casos assim mais extremos, contrações musculares atípicas, principalmente dos músculos ópticos e faciais, alucinações e dificuldades para engolir. Quando em crianças pode afetar até o crescimento, tá? Veja só, que importante. Mas e se o corpo exagerar muito na sua presença? Teria alguma consequência? Sim, teria, pois o meu excesso, principalmente por suplementos, né, ele pode causar diarreia, alcalose e desidratação. Olha só, melhor não exagerar, né? E sobre sua biodisponibilidade? O corpo te aproveita bem? Então, assim, eu tenho, assim como qualquer pessoa, né, eu tenho os meus pontos fracos, né? Por exemplo, o consumo de fitatos, oxalatos e fosfatos pode reduzir a minha absorção. Os fitatos, eles acabam me quelando, né, formando complexos solúveis resistentes à ação do trato intestinal, o que diminui a minha disponibilidade. Mas assim, além disso, tem a questão dos fosfatos também. Por quê? Porque os fosfatos e os oxalatos, né, eles formam complexos insolúveis que também interferem na minha biodisponibilidade. Então, dietas também, além disso, dietas ricas em cálcio e sódio, elas acabam aumentando a minha excreção renal. Por quê? Porque o cálcio e sódio, eles acabam ali competindo comigo os mesmos sítios de reabsorção, tá? Então tem essa questão. Mas, assim, não só isso, né? Eu também possuo os meus parceiros, né? Alguns frutanos, por exemplo, como a inulina, elas aumentam a minha absorção, pois favorecem a atividade de bactérias produtoras de ácidos graxos de cadeia curta. Fiquei realmente impressionado. Sua atuação aqui no Corpo Humano S.A. vai ser essencial. Por isso, muito obrigada pela entrevista e seja muito bem-vindo à nossa equipe. Eu que agradeço. Bom, pessoal, o magnésio ele é um mineral essencial que a gente encontra com facilidade em alimentos vegetais e animais também. As fontes principais são oleaginosas, como as castanhas e amêndoas, sementes, como a semente de abóbora e a semente de girassol, as leguminosas, como o feijão e lentilha, cereais integrais e vegetais folhosos verdes escuros. Também pode ser encontrado no leite, desnatado e semi-desnatado, iogurte, queijo, bem como carnes magras, aves, ovos e frutos do mar. O magnésio também pode ser adicionado em alguns cereais matinais e outros alimentos fortificados. Um outro ponto importante é observarmos a ingestão insuficiente de magnésio, que está muito associada à ingestão de alimentos superprocessados, que são naturalmente pobres em micronutrientes, e esse tipo de alimentação muitas vezes substitui uma alimentação mais saudável e rica nesse mineral. Alguns tipos de processamento de alimentos, como o refino de grãos, reduzem substancialmente o teor de magnésio. Por isso, eu reforço. A diversificação alimentar é a estratégia mais simples e eficaz para atingir as recomendações desse mineral, tão importante para o metabolismo energético e a função neuromuscular. Olá, Cromo. Prazer em recebê-lo. Vi que você tem uma parceria próxima com a insulina. Poderia nos explicar melhor o seu papel no corpo? Oi, tudo bem? Sim, eu potencializo a ação da insulina, ajudando no controle da glicemia. E também participo do metabolismo de carboidratos e lipídios, contribuindo para o equilíbrio energético.
Certo. E como é seu metabolismo dentro do corpo? Então, eu sou absorvido em pequenas quantidades, menos de 3%. No sangue me ligo a transferrina e sou transportado para os tecidos. E quando o corpo fica sem você, o que acontece? Então, a regulação da glicose fica prejudicada, o que pode causar resistência insulínica e o aumento do colesterol. E o seu excesso, ele traz algum risco? Sim, o uso excessivo de suplementos pode causar danos aos rins e ao fígado, especialmente na forma de cromopicolinato. E sobre sua biodisponibilidade, você é bem absorvido pelo corpo? Então, eu sou pouco absorvido e minha biodisponibilidade melhora quando estou presente em alimentos integrais ou quando há algum tipo de vitamina C na refeição. Certo, Cromo, adorei te conhecer. Tenho certeza que o Corpo Humano S.A. vai ganhar muito com a sua presença. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada, tchau! Tchau. As principais fontes de cromo são carnes, grãos integrais, brócolis e frutas secas. Um ponto que vale reforçar é que, na grande maioria dos casos, não há indicação de suplementação, uma vez que uma alimentação variada e equilibrada é perfeitamente capaz de atender às necessidades diárias desse nutriente. Então, para se obter os benefícios provenientes dessas vitaminas e minerais e evitar as suas deficiências, é recomendado que se ingira uma quantidade diária ideal, que varia de acordo com a fase de vida e o sexo. Essa quantidade ideal é fornecida pela RDA, que é a ingestão dietética recomendada, dada em microgramas por dia. Para finalizar, guardem esse conselho. O verdadeiro equilíbrio nutricional vem da variedade. Nenhum nutriente atua sozinho. É a sinergia entre eles que constrói, de fato, uma saúde forte e sustentável. Depois de conhecer todos os candidatos, fica claro que o Corpo Humano S.A. precisa de cada um deles. Eles formam uma equipe essencial para o bom funcionamento do organismo. Agradecemos a presença de todos.